governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi reeleito e já então no primeiro turno. A análise que a gente faz sobre isso é o seguinte, a vitória dele já no primeiro turno está mais relacionada aos adversários que ele enfrentou no pleito, o senador Roberto Requião do PMDB e a senadora Gleisi Hoffmann do PT, do que propriamente a gestão dele ao longo desses 4 anos. Ou seja, eu acredito que a vitória dele já no primeiro turno tem mais ligação com o desempenho ruim que os demais principais candidatos tiveram ao longo da campanha do que uma administração boa nesse período, né? Então, porque o governador Beto Richa não teve um bom desempenho também na campanha, né? Foi uma administração mediana, não teve um bom desempenho na campanha, mas em função dos adversários que enfrentou, ele acabou obtendo essa vitória já no primeiro turno. E os adversários dele tiveram dificuldade, no caso do Requião, pelos seguintes motivos. O Requião foi lançado aos 45 do segundo tempo por um PMDB rachado. Ele não era até então candidato ao governo do estado, né? Ele estava como senador e permaneceria no mandato, ele tem mais 4 anos aí de Senado, mas o PMDB rachado e disposto a fazer uma aliança com o PSDB do Beto Richa fez com que o Requião e o seu grupo dentro do partido tentasse uma disputa para sair candidato ao governo enfrentando o Beto Richa. Mas isso acontece ali no mês de junho, no período de convenções partidárias. No mês de julho ele é lançado candidato, ou seja, ele realmente foi um candidato que surgiu aos 45 do segundo tempo. E chega acreditando que o eleitor já conhece, né, já conhece de outros mandatos, e chega sem renovar o seu plano de governo. Isso fica visível no decorrer da campanha. Num primeiro momento, o eleitor se identifica, vê a possibilidade de voto no Requião, tanto que a primeira pesquisa da Datafolha durante a campanha mostrava um empate técnico entre Beto Richa e Roberto Requião, mas ao longo da campanha, ao longo dos 3 meses, ele foi perdendo votos, em parte porque não renovou o seu plano de governo. Quer dizer, o Requião achou que apresentando os números do seu antigo governo do estado e levando em conta que o eleitor já o conhecia, ele achou que isso bastaria para enfrentar a eleição. Ele chegou aos 45 do segundo tempo com o partido rachado, sem o apoio do partido inteiro, e também não renovou seu plano de governo. Já a candidata do PT, Gleisi Hoffmann, se colocou naturalmente como candidata logo depois que saiu das eleições para o Senado em 2010. Naquele ano ela obteve uma votação muito expressiva de mais de 3 milhões de votos e se colocou como candidata natural do partido ao governo do estado e desde então, desde 2010 para cá, vinha estruturando seu plano de governo. Tanto que ela fez um plano de governo sólido, com uma densidade de propostas. No plano de governo da candidata, a gente observa que ela trata de temas como combate à corrupção, transparência, participação popular, que são 3 temas que não tem nos planos de governos dos demais principais candidatos, mas chega completamente desgastada. Ela não consegue, durante a campanha, colocar suas propostas em debate. E por que chega desgastada? Ela vem com o PT, Partido dos Trabalhadores, que no Paraná especialmente já enfrenta um obstáculo, né, uma certa rejeição, mas o governo federal acabou envolvido num escândalo em função da Operação Lava Jato, deflagrada em março. O André Vargas aparece no meio disso tudo, ligado ao doleiro Alberto Youssef. E André Vargas, né, deputado federal, até então pelo PT, depois ele se desfiliou, era um dos principais articuladores da campanha da Gleisi no estado. E também já presidiu o Partido dos Trabalhadores no Paraná, ou seja, era uma figura do PT bastante importante regionalmente e acabou envolvido nesse escândalo nacional. Esse é um dos problemas que a Gleisi enfrentou e chega na campanha desgastada também pelo discurso do atual governador Beto Richa de discriminação contra o governo estadual, né? Gleisi, que ocupou o cargo de ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma, ela acabou, né, nesse período sofrendo aí na verdade assim, o Beto Richa falando que havia
um preconceito em relação para a obtenção de empréstimos federais e que a culpada, portanto, seria a senadora Gleisi. Parte do eleitorado comprou esse discurso e então ela chega desgastada em função dos próprios correligionários, quer dizer, André Vargas no meio de um escândalo, e em função do discurso que Beto Richa estava adotando há muito tempo, né? Não foi só nesse ano eleitoral que o Beto Richa falava da questão dos empréstimos, ele falava há mais tempo porque achava que a eleição ficaria polarizada entre ele e Gleisi. Até então era esse cenário que a gente tinha, uma eleição polarizada entre Gleisi e Beto Richa. E depois, aos 45 do segundo tempo, ali entre junho e julho, chega a figura do Requião. Então os dois adversários tiveram um desempenho ruim, né? Tanto que a Gleisi, em função, ela estava trabalhando essa candidatura há mais tempo, não conseguiu colocar as propostas durante a campanha e acaba sofrendo com isso, tanto que ela começa nas primeiras pesquisas eleitorais, ali no começo da campanha, ela aparece com cerca de 10%, esse número se modifica muito pouco ao longo da campanha, fica claro que o eleitor não dá nem chance de ouvir as propostas ou de aceitar a possibilidade de votação na Gleisi. Ela já chega completamente desgastada. Então, o Beto Richa sai vitorioso também pelo desempenho ruim dos dois principais candidatos. Além dessa aliança PT, PMDB e PDT, será que não poderia ter lançado um outro candidato, o PMDB, para tentar levar para o segundo turno? Essa foi uma avaliação que foi feita. Até o Orlando Pessutti, que hoje integra o grupo dos dissidentes do PMDB, quer dizer, ele apoia o Beto Richa mesmo pertencendo ao PMDB, e ele colocou essa questão porque ele estava disposto a concorrer ao governo do estado. E o curioso é que agora, em 2014, essa grande aliança não foi feita, PMDB lançou um candidato, PT lançou outro candidato e PDT formou aliança com o PT de Gleisi Hoffmann e mesmo assim a disputa não foi para o segundo turno, quer dizer, tínhamos dois candidatos fortes para concorrer com o Beto Richa, mas mesmo assim essa eleição acabou sendo definida logo no primeiro turno, como aconteceu em 2010. Nós precisamos substituir 22 urnas. Não foi somente em razão do funcionamento da urna ou do leitor biométrico. Procedimento de recepção do eleitor, de identificação do eleitor, também por parte de mesários. E a necessidade de observar fielmente todo o procedimento, desde a limpeza da digital até a limpeza da leitora da máquina biométrica, de biometria. Então houve casos em que foi atrasado por conta de não seguir esses procedimentos mesmo? A votação foi atrasada por isso também? Não. Vamos dizer, todos esses fatores que levaram ao atraso. Todos esses fatores. Não é um só, né? E tem locais onde o procedimento foi observado fielmente e houve uma demora maior para votar também. Então são vários os fatores que contribuíram para essa demora. Tá? Acredito até que a implantação do sistema biométrico que contribuiu mais, tá? Mas não é só essa situação que deve ser ponderada. Isso será analisado posteriormente, serão identificadas as causas de uma forma mais eficaz, mais segura, para as medidas que forem necessárias. Você falou da aglomeração também de idosos e deficientes em sessões exclusivas ou especiais. Como é que esse sistema funcionou? Esse sistema acabou trazendo problemas. As pessoas que necessitavam de atendimento especial, sessões de fácil acesso, parece não deveriam ficar com pessoas com mais de 60 anos de idade. No cadastramento, por ocasião do cadastramento biométrico, perguntava ao seu eleitor, você tem alguma dificuldade para votar? Se ele respondesse que sim, e geralmente as pessoas com mais de 60 anos de idade respondem que sim, o sistema já os colocava numa sessão especial. Sessão especial que também para aquelas pessoas que têm outras necessidades especiais. Então são dois fatores de demora no mesmo local. Acredito que isso tenha contribuído também. Em
dificultado de alguma forma ou não? De forma nenhuma. O que pode dificultar um pouco, o que pode trazer, e já trouxe transtorno para o eleitor que teve que ficar em alguns locais mais tempo na fila, que é lamentável, de votação, e também um pouco de ansiedade para ver se a apuração não seja atrasada, não ocorra um atraso aí na emissão dos votos, na transferência das informações para Curitiba para a totalização dos votos. Tem uma situação no São Jorge, na Zona Norte, em que uma eleitora foi votar há pouco, no final agora do expediente, e uma outra pessoa tinha votado no lugar dela. Isso é possível mesmo com a biometria, doutor? Pode ocorrer, porque nós constatamos ainda ontem situações em que, no momento de ser feito o cadastro, um eleitor foi colocado com o nome de outro e vice-versa. Então, uma vez identificado, os mesários desses locais foram comunicados ainda ontem para permitir o voto, mesmo que invertido, porque cada qual votou na sua sessão e no seu momento certo, só que com essa alternância mais previamente registrada e identificada. No caso dela, ela não conseguiu votar. Segundo ela, o mesário impediu a mesa porque alguém já tinha votado no lugar dela. Ela deve procurar o fórum? Ela deve procurar, nesse caso sim. Nesse caso precisa ser verificado, você está me dizendo que ocorreu agora, eu ainda não tenho informação, mas precisa ser verificado o que foi que aconteceu exatamente para ver o que é possível ser feito.